A gente vai conseguir aproveitar isso, eu acho o seguinte, depende muito dos nossos órgãos, que, em primeiro lugar, naturalmente, tem que pedir a prisão preventiva dele. E uma vez pedida, ele como foragido, ele pode ser colocado na lista da Interpol, pode haver uma conversa entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o equivalente dos Estados Unidos para tratar sobre isso. Porque, veja, eles não são mais interessantes em nada para o governo americano. Tiveram lá o seu interesse, mas eles foram descartados. Aconteceu com o Dudu exatamente o que todas as pessoas que fizeram, né, que tiveram alguma validade para os Bolsonaro e foram descartadas. O Trump descartou eles do mesmo jeito que eles descartaram tantas pessoas. Então, eu fosse o nosso Ministério das Relações Exteriores, após a prisão preventiva, e o pedido da justiça, naturalmente, tem que ser nessa linha, trataria com o equivalente lá nos Estados Unidos para deportação, prisão e deportação deles. Extradição deles, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E aí eu vou falar por mim, tá? Se fosse o Lula não, porque o Lula ia se meter nisso, mas se fosse o equivalente, eu diria o seguinte, poderíamos negociar, inclusive em termos comerciais. Ah, mas não pode fazer isso? Não, não pode fazer isso, não pode usar essa coisa que seria absolutamente ilegal e imoral. Eu faria, desculpa aí, eu faria. Sabe por quê? Porque essas pessoas são criminosas e elas custam muito ao Brasil, não só em termos financeiros, mas elas custam muito a nossa própria sobrevivência aqui, a nossa sanidade. O Brasil não é mais um país tranquilo, vamos colocar dessa forma, especificamente desde 2018, quando esses bandidos surgiram. Já era assim, já estava complicado a partir de 2013, né, com aqueles negócios lá. Veio o Aécio, começou a atacar o fogo no circo, com aquela bandidagem que ele fez, e depois ele, reconheceu na imprensa que estavam fazendo só para encher o saco, questionar as urnas. Olha aí, seu Aécio, olha aí o que virou o país por tua causa, cara. Porque o pessoal foi abrindo a porta e deixando os malucos passar. É porque, assim, no Brasil, como sempre foi, nesse sentido, um país do vale tudo, desculpa, mas é verdade, tem que dizer, as nossas autoridades nunca foram autoridades de verdade, só autoridades contra preto, pobre e tal. A partir do momento em que esses caras do alto escalão começam a atacar fogo, eles falam, não, deixa pra lá, não vão fazer nada não vai piorar. E foi piorando. O Bolsonaro poderia e deveria ter sido preso logo no começo do mandato dele, porque não faltavam crimes. Agora, o Aras é um cara que não fazia nada, sabe-se lá por quê, ninguém sabe se o pessoal do Bolsonaro tinha ele no bolso, ou era meramente uma questão ideológica, né? Não fizeram nada. Inclusive, o Gonet também não faz muito, não. Não faz muito, não. Os crimes da Covid estão aí para mostrar. As joias, o crime do roubo das joias, está aí que vai prescrever esse ano e não se vê nada a falar a respeito. Então, o que ocorre? Nós precisaríamos capturar esse indivíduo, precisaríamos trazer ele às barras da justiça. Então, eu não tenho a menor dúvida, e eu vou dizer o seguinte, eu esqueci o que você me perguntou, porque eu viajei tanto aqui, eu não sei mais por que eu comecei a falar isso. Por que eu falei, Thiago? O que você me perguntou que eu me perdi aqui? Me perdi. Bom, eu queria saber exatamente se, de alguma forma, isso vai atrasar a estratégia da extrema-direita. Então, né? Eu acho que pode atrasar sim, tá? Mas vai muito da nossa capacidade de usar isso em nosso favor. Né? Então, se por um lado tem tudo isso que eu falei, que a nossa justiça deveria ir atrás, etc., mas por outro lado, nosso campo, inclusive o PT, o governo não como instituição, que o governo como instituição não tem que se meter nisso, mas tem que se utilizar disso porque é uma janela. Porque é óbvio que no segundo turno todos esses criminosos vão estar unidos. O próprio Bananinha já falou isso. Não, é claro que no segundo turno a gente está unido com quem quer que seja. É óbvio. Ninguém tem nenhuma dúvida disso. Mas tem uma pequena janela ali, parece aquele negócio de filme, sabe? Aquela brechinha para você passar de um tempo para outro. Né? Então tem isso. E a gente precisa tentar galvanizar para ganhar no primeiro turno. Não é nada fácil. Eu vi o Marcos Coimbra falando, ele falou lá na Fórum, que ele acha que existe até a possibilidade de uma vitória no primeiro turno, né? Porque, assim, na visão dele, e na visão de qualquer um de nós também, o Flávio Bolsonaro é um desqualificado absurdo.
Concordo, mas o Jair Bolsonaro também era um desqualificado. Eu diria que, tecnicamente, o Flávio Bolsonaro é um pouco melhor do que o pai. Porque eu queira ou não, o Flávio Bolsonaro sabe conversar, o Jair Bolsonaro não sabia articular palavras, ele é um imbecil. Sim. Sim. E parte da população, né, votou nele. Então, infelizmente, eles transferem votos, muitos votos. Mas nós não precisamos mudar os 100% dos bolsonaristas, é o que eu tenho dito. Nós temos que mudar o suficiente para ganhar a eleição. Agora, não tenha dúvida que seria muito legal se a gente conseguisse viver de novo num país um pouco mais calmo, sem essa gente para tacar fogo em tudo todo dia, planejar golpe todo dia. Eu acho que está ficando claro para boa parte das pessoas, infelizmente não o suficiente de pessoas, que os Bolsonaros só pensam neles. E é isso que nós temos que bater, sabe? Eu acho que o PT, o governo Lula, no caso, né, os concorrentes aqui, tem que bater no sentido assim, de mostrar o óbvio. Bolsonaro e família Bolsonaro só pensam nele. Olha aí, tudo é feito para liberar o Bolsonaro. Dane-se os idiotas lá que foram lá atrás. Tanto é verdade que a primeira proposta da tal da lei de anistia falava que as pessoas que fossem pegas, né, que tivessem sido presas por estarem depredando, etc., não eram sujeitos de anistia. Ou seja, quem que seria? Só o Bolsonaro e os grandão. Eles não estavam nem aí pros caras. Depois, como pegou super mal, eles mudaram o texto para colocar aquele bando de à toa. E a maioria das pessoas lá, é necessário se lembrar, já não estão mais presas. Por quê? Porque boa parte delas já cumpriu o sexto da pena. Só os amalucados, que, né, alguns que saíram e cometeram outros delitos de novo e tal. Mas a maioria não está mais presa. Boa parte fez aquele acordo de não persecução penal. Não tem mais muita gente presa. É só para liberar o Bolsonaro. Então a gente tem que bater sempre nisso. Tem que haver propaganda do PT, porque o PT pode, né? O governo não pode, mas tem que ter propaganda do PT sobre isso. Muitas propagandas para rodar a internet. Porque sempre acaba pingando no feed de notícias de algum bolsonarista. Tem que ser uma propaganda bem feita, tal, estudada para ser bem feita, para mostrar isso para as pessoas. A família Bolsonaro só vive para ela mesma e para libertar aquele vagabundo. Só isso. Então, assim, se nós soubermos aproveitar essa brecha, eu acho que pode ser altamente vantajoso para a gente, porque é claro que eles vão se unir no segundo turno. E isso, enquanto a briga está ocorrendo, é um desserviço para eles mesmos. Mas eles não vão parar por enquanto, porque eles sabem que, né? Pô, claro que o Bananinha está desesperado. Né? Tá sendo destruída a família dele. Aí eu fico pensando o seguinte, sabe, Arthur? Pensa que nós voltamos 6 anos, não, 6 anos não, voltamos 8 anos, esses caras se pararem para pensar e falam, nossa, como a nossa vida era tranquila há 8 anos. Os caras estavam lá roubando tudo, rachadinha, porra, milícia, crime organizado, fazendo o auê, ninguém incomodava ninguém da família Bolsonaro, a justiça não existia, Receita Federal não existia porque não pegou 51 imóveis, nada. E agora eles foram entrar nessa loucura de querer ser presidente e passar o rodo, roubar tudo, agir como ditadores, e agora aí, um preso, o outro para ser preso, tentando, dependendo de um Flávio Bolsonaro, que não vai ganhar, Deus nos ajude, ou de qualquer outro que, se ganhar, liberte o pai dele, dê anistia para esses vagabundos.